Olá, pessoal! Vamos começar hoje uma série de vídeos correspondente ao tema espaço, começando com os sistemas de coordenadas. O que é o conjunto R3? Algebricamente, nós temos o conjunto R3, que é um conjunto constituído por elementos desse tipo aqui, ó, com 3 coordenadas que nós chamamos de ternos ordenados. Estes elementos são constituídos pelo produto cartesiano de 3 conjuntos dos números reais. Então, esta primeira coordenada x pertence aos números reais, a segunda também e a terceira também, onde o x, y e o z são chamados de primeira, segunda e terceira coordenadas, como nós falamos aqui anteriormente. A ordem desses elementos, dos x, y e z, distribuídos aqui no terno ordenado, é muito importante, de tal forma que se você troca de lugar dois termos, então você vai ter ternos ordenados diferentes. Então vejam só, o terno ordenado ABC é diferente do ACB, que é diferente do BAC, que é diferente do CBA. Certo? Então, a ordem é muito importante. E dois ternos ordenados serão iguais quando as coordenadas correspondentes são iguais. Então, aqui neste slide, vocês estão vendo uma abordagem algébrica do que é o R3, como são seus elementos, e aqui temos uma propriedade, o que deve ser satisfeito para que dois ternos ordenados sejam iguais, ok? Por outro lado, nós temos uma abordagem geométrica que irá estabelecer uma correspondência entre os ternos ordenados e os pontos do espaço. Para isso, nós vamos adotar 3 eixos, os quais nós iremos chamar de x, y e z. Estes eixos, eles se interceptam perpendicularmente em um ponto comum que nós iremos chamar de O. Os eixos x, y e z, eles são chamados de eixos coordenados, os quais vão definir um sistema de coordenadas x, O, x, y, z. Neste sistema de coordenadas, nós temos os planos coordenados. São eles o plano xy, que é determinado pelos eixos x e o eixo y. O plano xz, que é determinado pelos eixos x e eixo z, e o plano YZ, que é determinado pelos eixos Y e Z. Neste momento, eu gostaria que vocês observassem aí o lugar que vocês estão, as paredes, se vocês estão em uma sala, em um quarto, notem aí as paredes da sua frente, da sua lateral e o chão. Isso vai te dar uma ideia bem precisa do que nós estamos falando aqui. Ou então, uma caixa. Pegue uma caixinha e o fundo da caixa vai ser o plano XY. Uma das paredes da caixa, na largura da caixa, vai ser a parede YZ e a lateral da caixa vai ser a parede XZ. É claro que como você está falando que se é uma caixa, vai ter uma outra parede aqui de frente com a parede XZ, que vai ser um plano, vamos colocar assim, que representaria um plano paralelo ao plano XZ. A parede que está aqui em frente à parede YZ vai ser um plano paralelo ao plano YZ. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, né, nas aulas seguintes. Bom, então, considerando o sistema de coordenadas O, X, Y, Z, o que nós vamos fazer? Cada ponto do espaço, que nós estamos representando aqui pelo ponto P, está associado com um terno ordenado X, Y, Z da seguinte maneira. Vejam só. P é um ponto que está no espaço. Quando eu falo ponto do espaço, vamos imaginar nesta caixinha que a gente está imaginando, ou na sala que você está, um ponto que está lá flutuando no ar, certo? Este ponto que está flutuando, projete ele ortogonalmente no chão. A partir deste ponto que você encontra com esta projeção, projete no eixo X. O
valor correspondente à projeção que você encontra no eixo X, nós iremos denotar pelo número X. Da mesma forma, de forma semelhante, projete o ponto que está lá no chão, correspondente à interseção do ponto que está lá flutuando no chão. Você vai projetar agora no eixo Y. Então, você vai definir um número que nós vamos chamar de Y. E por último, aquele ponto que está lá flutuando, você vai projetar ortogonalmente lá no canto da parede. O encontro aqui, ó, da parede da sua frente com a parede da sua lateral, que é o eixo Y. O eixo Y, nós vamos reservá-lo para representar a altura, tá? Então, ele vai estar na vertical, enquanto o X e o Y vão estar no chão. Assim, vai ficar fácil de você compreender, fazer essa analogia aqui dessa figura para o ambiente que você está, tá bem? Então, esses números x, y, z, eles recebem nomes especiais. O x é chamado de abscissa, o y é chamado de ordenada e o z é chamado de cota. Abscissa e ordenada a gente já trabalhava quando a gente falou de plano. Quando nós estudamos plano, nós estudamos essa parte sombreada que está aqui. Tá? Então, nós estudamos pontos que estão aqui em apenas 2 sistemas de coordenadas. Aqueles pontos que nós estudamos no capítulo anterior, eles tinham apenas 2 coordenadas. Então, nós não podemos confundir pontos do espaço com pontos do plano, porque mesmo eles estando no plano, mas no chão, eles vão ter 3 coordenadas, porque a coordenada da altura vai ser 0. Então, notem que nós estamos relacionando a geometria com a álgebra. Então, quando nós falamos aqui do R3, lá no início, nós falamos como que são os ternos ordenados, quando é que eles são iguais. Está fazendo ali um estudo algébrico. Agora, nós pegamos aqui o espaço, que é essa parte geométrica, e nós estamos associando os pontos do espaço com esta álgebra. Então, nós temos que obedecer essa construção aqui, ó, de 3 coordenadas. O mesmo foi feito lá no plano, só que lá nós associamos o ponto. Imagine que você está lá com uma folha de papel, tá? O seu estudo estava restrito a apenas 2 retas. Então, nós associamos o estudo algébrico do R2, que é R cartesiano R, com os pontos daquela folha de papel, tá? Então, são conjuntos diferentes, então são pontos diferentes. Mas nós sabemos que esse plano XY aqui do espaço, a gente fala que ele é isomorfo ao plano XYR2, porque as propriedades, todas as operações vão funcionar de forma muito semelhante, é como se fosse uma cópia, tá? Nós só não podemos falar que é igual devido à quantidade de coordenadas, porque são conjuntos diferentes algebricamente, tá? Bom, tem uma forma aqui, ó, que está descrita de como encontrar esses valores, o x, y, z, utilizando planos coordenados, planos paralelos aos planos coordenados. Então, vejam só, como é que a gente pode achar esse pontinho x, esse número x? Nós vamos pegar aqui o ponto P. Imagine que você pode passar. Vamos imaginar aquela caixa, tá? Que fica mais fácil até para eu explicar para vocês. Então, imagine que esse pontinho aqui está lá dentro da caixa e você definiu lá dentro da sua caixa o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Pode usar até esse retângulo aqui, ó, para imaginar a base da sua caixa, tá? Agora, você vai pegar uma lâmina, um plano, e vai cortar esta caixa de tal forma que essa lâmina que você passou, ela fique paralela com o YZ. Então, nós vamos chamar essa lâmina que eu falei, que é algo como se fosse é um plano paralelo ao YZ, e quando você cortou aqui, ele interceptou o eixo X. Aquele ponto onde há essa interseção é o valor que nós vamos chamar de X, ok? Para a gente descobrir quem é esse ponto Y, você vai também pegar essa lâmina, uma lâmina retangular, bem grande, e vai cortar a caixa, passando essa lâmina paralela ao XZ.
Então, quando você faz isso, você vai encontrar este pontinho aqui, o corte que foi feito no eixo Y é o número Y. E por último, você vai pegar a lâmina e vai cortar aqui em cima, ó, paralelo com o chão. E ele vai cortar o eixo Y nesse número, que é o número Z. Pessoal, essa figura, apesar desse pontinho, desse tracejado aqui, você pode até imaginar que ele está inclinado. Mas essa aqui é uma perspectiva do R3. A gente não conseguiria fazer um esboço, porque você tá, olha o que você está fazendo, levando o R3 para uma folha de papel. Então, esta impressão aqui é muito natural de acontecer. Existe um software bastante interessante que vocês podem utilizar, que é o GeoGebra. Vamos ver lá no GeoGebra o sistema de coordenadas x, y, z. Então, aqui está, ó, x, y, z lá no GeoGebra. Eu posso clicar aqui nesse ambiente, ó, seguro com o botão esquerdo do mouse e eu posso movimentar. Então, se aqui tivesse aqui esboçado uma reta ou um ponto, a gente pode ter uma ideia de onde esse ponto está no espaço. Vamos escrever aqui embaixo, ó, um ponto. Vamos colocar assim, ó, P é igual a 2, 4, 5. Enter. Vamos ver onde esse ponto está. Ó. Vou segurar aqui com o mouse e vou movimentar. Tá vendo que dá pra gente ter uma noção onde este ponto está aqui, ó, entre os eixos x e y e está flutuando aqui na altura 3, ó. Na altura 5, desculpa, ele está na altura 5. Ó. Se eu colocar ele bem retinho aqui, ó, esse sombreado é o XYZ. Desculpa, o sombreado é o chão, né? Aí dá, ó, para você ter noção que o ponto P tá bem alinhado com o número 5. Mas quando você inclina um pouquinho para facilitar a sua visualização, olha, é natural que o ponto P seja deslocado um pouco. É porque aí, o que você está vendo aqui é como se você fosse um observador que está distante dessa figura. Então você vai ver com essa perspectiva. Geralmente, as figuras que vocês vão ver nos livros coloca o eixo X nessa posição, o eixo Y nessa e o eixo Z sempre vai ser na vertical, tá? O eixo Z nós vamos manter na vertical. Vocês podem estar me perguntando como que você chega aqui nesse ambiente. Lá no meu canal tem uma série, uma playlist que chama-se GeoGebra. Lá você vai aprender a instalar o GeoGebra, a fazer pequenas as operações iniciais nesta janela aqui, ó, exibir, cálculo simbólico casa. Aqui você pode fazer operações. Eu gosto muito deste ambiente aqui. É como se fosse, na verdade, uma programação de uma forma bem simples. Simples programações vocês podem já fazer aqui nesse ambiente. Então, você vem aqui em exibir, você vai botar essa janela casa quando precisar, e essa telinha aqui 3D tá aqui, ó, janela de visualização 3D. Se fosse no R2, você poderia colocar a janela de visualização ou essa aqui, ó. Aqui está a de R2, que são duas retas apenas, dois eixos, né? Os eixos coordenados, eles dividem o espaço em 8 regiões, que são chamadas octantes. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro octante, eu quero que vocês notem o seguinte. Do primeiro ao quarto octante, nós temos a coordenada z maior do que 0. E do quinto ao oitavo octante, nós temos o z menor que 0. Então, do primeiro ao quarto, é como se fosse os quadrantes do plano. Nós vamos ter aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Notem, ó, x maior que 0, y maior que 0 é o primeiro octante. Vamos considerar o z maior que 0, tá? X menor que 0 e y maior que 0, nós temos o segundo octante. Com x menor que 0 e y menor que 0, nós temos o terceiro octante. E com x maior que 0 e y menor que 0, nós temos o quarto octante. Vamos olhar lá no GeoGebra. Olha só. Vamos colocar pontos em cada um desses octantes que nós acabamos de falar. Então, aqui, ó, novamente, eu abri uma janela CAIS.
para ir mostrando para vocês até como utilizar, tá? Vamos colocar o ponto P1, ó. P1, 2 pontos igual. Eu vou ampliar um pouquinho a letra para ficar mais fácil de vocês verem, ó. Vou colocar uma fonte 18. Então, aqui nesse ambiente janela CAS, a gente lê CAS, CAS, você precisa colocar 2 pontos igual para os termos que você está definindo, tá? Então, funções, matrizes, pontos. Lá nos nossos vídeos de GeoGebra, isso está sendo explicado. Então, vamos colocar o ponto de coordenadas, por exemplo, 2, 3, 5. 2, 3, 5, Enter. Olha, é um ponto que está situado no primeiro octante. Agora vamos colocar um ponto que tem coordenada x negativa. Então, o nosso ponto P2 vai ter coordenadas... vamos manter o 2. O x é negativo, né? Menos 2, 3, 5. Menos 2, 3, 5. Olha, agora o ponto não está mais no primeiro octante, olha, ele está no segundo octante. Vamos colocar aqui uma visão como a gente estivesse olhando de lá, nós estamos lá em cima, aqui no topo do eixo Z olhando para baixo, ó. O ponto está aqui no segundo octante. Se a gente colocar esse sistema aqui semelhante ao nosso XY, eu tenho um pouco de dificuldade de movimentar isso aqui. Olha, vou colocar na posição do plano que a gente estudou, ó. Primeiro octante, segundo octante. Agora vamos colocar o ponto no terceiro octante. Opa. P3, 2 pontos igual. Terceiro octante, nós temos agora o x positivo e o y negativo, né? Não, o x negativo e o y também. Então, menos 2, menos 3 e 5, né? Vamos manter esse número aí que a gente está usando. Então, olha só, o ponto está aqui agora no terceiro octante. E por último, considerando o z positivo, tá, pessoal? P4, 2 pontos igual. Agora, nós vamos lá para o quarto octante, que o x é positivo, o y é negativo e o z continua positivo. Então, nós estamos aqui com o quarto octante. Agora eu vou tentar virar isso aqui. Olha só, os pontos estão lá no espaço, ó. Os 4 pontinhos que nós colocamos em cada um dos octantes. Agora vamos pegar e vamos conhecer os outros octantes. Os outros octantes correspondem ao z menor que zero. Você vai fazer o movimento aqui da mesma maneira, sentido anti-horário, considerando agora z menor que zero, ou seja, está aqui abaixo desse plano, certo? Que esse plano aqui passa pela origem do sistema de coordenadas, que é o plano XY. Então, o quinto octante é para x maior que zero e y menor que zero, e o z menor do que zero. O sexto, x menor que zero, x menor que zero, y maior que zero, z menor que zero. Sétimo, x menor que zero, y menor que zero, z menor que zero. E o oitavo, x menor que zero, maior que zero, y menor que zero e z menor que zero. Vamos colocar um ponto aqui Vamos colocar agora pontos nesses outros octantes. Então, eu vou pegar P, nós estamos no P5. P5, 2 pontos igual. Vamos considerar, então, 2, 3, menos 5. Ó. 2, 3, menos 5. Enter. Vou ter que diminuir um pouquinho aqui a figura. Ó, eu diminuí com aquele botãozinho do mouse e o zoom, tá? Eu posso ampliar e diminuir. Eu vou mudar a cor desse ponto. Para mudar a cor, basta você clicar sobre o ponto, vem aqui em propriedades e aqui tem várias opções. Você pode mudar a cor, colocar ele uma bolinha menor ou maior. Então aqui vai dar essa opção para você mudar o nome, mudar as coordenadas, certo? Então aqui está nosso P5, que é no quinto octante. P6, 2 pontos igual, vamos colocar coordenada x menor do que zero, menos 2, 3, y maior que zero e z menor que zero. Enter. Ó, ponto, vamos mudar a cor. Vamos colocar esses que estão abaixo do plano XY, todos com a mesma cor. Olha, então esse aqui também. Agora, P7, 2 pontos igual. P7 vai para o sétimo octante.
O sétimo octante, o x e o y são negativos, ó. Então, x, y negativo. E agora, como nós estamos abaixo do plano XY, Z também negativo. Vou mudar a cor dele. Pronto. E agora, por último, P8. P8, dois pontos igual. Agora, nós temos y negativo e x positivo. Então, vai ser 2 menos 3 menos 5. E aqui está o ponto do oitavo octante. Vamos ocultar os pontos dos primeiros octantes, ó, dos 4 primeiros octantes. Basta clicar nessas bolinhas aqui. E agora eu vou movimentar aqui novamente para vocês, ó, para vocês observarem, ó, que cada um cai. Tô olhando agora eu tô olhando ainda de cima para baixo, né? Olha, então nós temos aqui cada ponto em seu octante. Vamos colocar de volta os pontinhos que a gente ocultou. Então, ó, agora eu vou movimentar isso aqui para vocês terem uma ideia, ó. Então tá lá pontos acima do plano XY, ó, e pontos abaixo do plano XY. Então vocês podem brincar aqui com esse GeoGebra de várias maneiras que vocês vão conseguir entender como que esboça esses pontos, mas nós vamos aprender a esboçar pontos. Então, vamos seguir aqui, ó. O esboço dos pontos no R3. Como que isso vai ser feito? Nós pegamos aqui um exemplo, ó, o ponto 7, 6, 5. Sempre que você for esboçar um ponto no R3, você vai esboçá-lo primeiro no plano XY. Então, nós vamos ter uma ideia onde ele está no plano XY. É como se você desconsiderasse esse número 5, que é o Z, e trabalhasse apenas com os eixos X e Y. Então, faça a sua escala lá nos eixos, a mesma escala para todos os eixos, e você vai marcar lá, vai identificar o X igual a 7, o Y igual a 6. E vai passar as retinhas paralelas aqui, onde interceptou, você vai ter o ponto que nós estamos chamando aqui de P', que é o 760, que corresponde ao ponto que é como se fosse a projeção do ponto P no plano XY, certo? Mas não é ainda o P que nós queremos. Agora só vai faltar você colocar a altura. A altura é a cota, é o Z. Então, nós temos que Z igual a 5. Então, nós vamos aqui, neste ponto, que é o nosso P', que está no eixo X, Y, você vai traçar uma reta paralela ao eixo Z, e sobre essa reta, nós vamos considerar 0 lá no ponto do plano, que é o ponto P', e nós vamos marcar 5 unidades para cima, porque nós estamos aqui com 5 positivo. Então, marcou 5 unidades para cima e caiu aqui nesse pontinho. Então, quer dizer que esse ponto aqui é o ponto P, certo? É o ponto P que nós estamos falando aqui, que é o 7, 6 e 5. E se fosse 7, 6 menos 5? Então, o primeiro processo é análogo. Você vai encontrar no plano XY o ponto 760. Mas agora, ao invés de colocar as 5 unidades para cima, você vai colocar para baixo. Então, é um ponto, nós chamamos esse ponto novo aqui de P1. Ó. Então, P1 é o ponto 7, 6 menos 5. Marcou 5 unidades abaixo aqui do plano XY, certo? Bom, aqui nessa figura, nós temos o ponto 765. Olha só, é este ponto aqui. 765. Note, e nós temos mais pontos aqui, ó. Nós vamos ver aqui nessa figura alguns esboços de alguns pontos. Temos a origem, que é o O. Esse ponto aqui, ó, P2, é o 700. É o ponto correspondente ao número 7 no eixo X. O ponto 060 é o ponto correspondente a número 6 no eixo Y, porque as outras coordenadas são iguais a 0. Ó. E o ponto 005 é o ponto correspondente ao número 5 no eixo Z, certo? O ponto que a gente esboçou, então, ali no slide anterior, para encontrar o esboço do P, foi o ponto 760, olha, correspondente a esse aqui, né? 7 para X, 6 para Y e 0 para Z.
para Z. Então, quer dizer que o ponto está no plano XY. E por último, se você quer o ponto 7, 6, 5, basta você colocar a altura 5. Então tá aqui. Geralmente quando a gente esboça, a gente coloca esse pontilhado aqui para que a gente tenha uma visão melhor da perspectiva 3D. Porque você está levando algo que é em dimensão 3, né, que usa 3 eixos, para um papel, para o R2. Então, esses tracejados, isso ajuda a gente a entender melhor o desenho. Olá, pessoal! Esta é a segunda aula do tema espaço. Aqui nós iremos estudar os segmentos orientados, vetores e as operações e suas propriedades. Bom, o que é um segmento de reta no R3? Nós vamos destacar aqui ó, os pontos P1 e P2, e o segmento de reta P1 e P2 é o conjunto dos pontos P de 3 coordenadas, x, y, z, que pertencem ao R3, que satisfazem as seguintes condições. Ó, x está entre x1 e x2, o y está entre y1 e y2 e o z está entre z1 e z2. Nesta imagem, nesta figura, nós temos uma representação do segmento de reta P1, P2. Essa imagem ela foi construída lá no GeoGebra. Olha só, para construir a imagem, eu utilizei o ponto P1 de coordenadas 1, menos 2, 1, e o ponto P2 de coordenadas 1, 3, 5. Naquela definição, nós estamos tratando de pontos arbitrários, certo? Aqui eu escolhi um ponto particular para fazer a figura para vocês. Vou segurar com o mouse ó, e vou girar para vocês observarem o segmento no espaço. Ó. Então, o segmento é todo constituído por todos os pontos que estão aí entre P1 e P2, definindo esse pedacinho de reta aqui, certo? Nós temos também o ponto M, chamado de ponto médio do segmento P1, P2. Este ponto M tem as seguintes coordenadas: x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2 e z1 mais z2 sobre 2. Lá na figura, ele está representado com o ponto M e no GeoGebra eu consegui obter este ponto com o comando ponto médio P1, P2. Bom, e o que é o segmento orientado? O segmento orientado é o segmento de reta que tem um sentido de percurso definido, né? Então, nós vamos usar a notação parêntese P1, vírgula P2, fecha parêntese, vai ser o segmento orientado que tem o ponto inicial em P1 e o ponto final em P2, ok? Nós temos os segmentos orientados equipolentes, que são segmentos orientados que têm o mesmo comprimento ou norma, a mesma direção e o mesmo sentido. Os conceitos de norma, direção e sentido são os mesmos que nós definimos lá no início do livro. Vocês podem voltar e fazer uma revisão, certo? Nosso próximo tópico é vetor. Aqui nós iremos utilizar a operação entre pontos definida na aula anterior. A operação de adição e a multiplicação por escalar, onde o escalar é igual a menos 1, com as quais nós definimos o ponto P1 menos o ponto P2, tá certo? Então vamos lá, nossa definição é o seguinte: um vetor de coordenadas x, y é o conjunto constituído por todos os segmentos orientados, tais que a subtração do ponto final menos o ponto inicial é igual às coordenadas x, y, z. Nós podemos utilizar a notação P1, P2 com uma seta por cima, igual a x, y, z, para representar este vetor, ok? Mas qualquer segmento orientado do conjunto pode ser utilizado para representar o vetor de coordenadas x, y, z, inclusive o segmento que parte da origem. Então, ó, quando a gente usa o segmento que parte da origem, nós podemos até omitir o ponto O, que é a origem, e usar apenas uma letra minúscula, que é o que está sendo chamado a nossa atenção aqui na observação 3.2. Então, olha só.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira aula do tópico espaço. Hoje nós vamos estudar o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto. Então, começando com o produto escalar. Considerem dois vetores, U de coordenadas x1, y1, z1 e V de coordenadas x2, y2, z2. Da mesma forma que nós definimos o produto escalar no plano, nós vamos fazer aqui no espaço. Nós vamos multiplicar as coordenadas correspondentes e vamos somar os resultados obtidos. Bom, aqui nós temos um exemplo. Determine o ângulo entre os vetores U e V. Então, nós vamos usar diretamente aquela relação do cosseno de θ igual a U escalar V dividido pela norma de U vezes norma de V. Nós vamos substituir os vetores U e V nessa expressão. E aqui no numerador nós vamos calcular o produto escalar entre U e V. Então, lembrando que o produto escalar é a multiplicação das coordenadas correspondentes e somar, ou seja, é a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 2, 2. E 4 vezes 2, 8. Então, menos 1 mais 2, 1. E 1 mais 8, 9. No numerador, nós temos a norma do vetor U. Então, é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, vai ficar 16 mais 1 mais 1. Então, deu raiz de 18. E a norma do V é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. O raiz de 9 é 3, que é esse que aparece aqui, ó. E o 18 é 2 vezes 9. Então, nós colocamos 2 vezes 9, e é esse radical que tem esse produto no radicando, você pode escrever como sendo o produto dos radicais de cada parcela. Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, vai ficar aqui fora 3 vezes 3, que deu esse 9 que aparece aqui. E ficou ainda esse 2 dentro do radical. E agora nós vamos dividir embaixo o numerador e o denominador por 9. Então, ficou 1 sobre raiz de 2. E aqui nós racionalizamos. Aqui a gente racionaliza porque, como nós estamos trabalhando com trigonometria, na tabela dos arcos notáveis, todos os valores estão racionalizados. Então, olha só o que a gente conclui. O cosseno do θ é raiz de 2 sobre 2. Você ainda não encontrou θ, você encontrou o cosseno desse ângulo. Agora, você vai aplicar a função inversa em ambos os membros dessa equação, porque você quer isolar θ. A função inversa de quem? Do cosseno de θ. Então, vamos lá. Você pode escrever como sendo arco cosseno ou então cosseno a menos 1. Quando você aplica aqui no primeiro membro a função inversa, vai sobrar apenas θ. Você poderia ter escrito arco cosseno, abre parêntese, cosseno de θ, fecha o parêntese, é igual ao arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. Aqui nós já colocamos o valor direto da função inversa aplicada ao cosseno de θ, que ficou apenas θ. E agora, no segundo membro, você vai analisar qual é o arco cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2. Você pode consultar naquela tabela de arcos notáveis, que você vai observar que cosseno do π sobre 4 é o raiz de 2 sobre 2. Então, quer dizer que o θ, que θ é igual, né? Então, θ é igual a π sobre 4. Então, o ângulo entre os dois vetores é de π sobre 4 radianos, ou 45 graus, né? Bom, nosso próximo exemplo, 3.11, nós temos aqui vetor U e vetor V, e A é uma incógnita real, é um número real, e nós queremos encontrar o valor dessa incógnita A para que o ângulo entre U e V seja de π sobre 3 radianos. Então, vamos lá, ó. Nós vamos novamente utilizar a expressão do cosseno de θ é igual a U escalar V dividido pela norma de U vezes norma de V. Nós vamos substituir as nossas informações nesta expressão. Então, nós já colocamos aqui o ângulo que nós temos, que é π sobre 3. Fizemos a consulta na tabela de arcos notáveis e vimos que para o ângulo π sobre 3, que é os 60 graus,
o cosseno é 1 sobre 2. Então, nós já substituímos por 1 sobre 2. No numerador da expressão, nós temos o produto escalar de 2, 1, menos 1, com 1 menos 1, a mais 2. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes menos 1, menos 1. E menos 1 vezes a mais 2. Então, ficou menos a menos 2. Esse numerador aqui, ó, é 2 menos 2, 0. Então, vai ficar menos 1 menos a, que é o que está escrito aqui embaixo. Vamos trabalhar com os denominadores, ó. Norma do primeiro vetor, raiz de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, ficou 4 mais 1, 5, mais 1, 6, raiz de 6. A segunda norma, raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais a mais 2 ao quadrado. Dê um pause aí, desenvolva essa expressão e confira que vai dar a ao quadrado mais 4a mais 6. Porque nós vamos ter aqui, ó, 1 mais 1 vai ficar 2, e aqui o a mais 2 ao quadrado, você tem que fazer o produto notável. Então, a mais 2 ao quadrado é quadrado do primeiro, que vai ficar a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar 4a. Mais o quadrado do segundo, que vai ficar 4. Esse 4 vai somar com 1 mais 1, então vai ficar 6, que vai dar essa expressão que nós temos aqui. Agora, olha, nós organizamos e nós vamos observar que como nós queremos encontrar o valor de A e ele está dentro do radical, aqui nós já elevamos ao quadrado logo para retirar o radical. Outra opção, se você não quiser elevar ao quadrado nesse passo, era multiplicar meios e extremos. Então, na verdade, tem alguns caminhos aí para você chegar no final, né? Aqui nós elevamos ao quadrado, tudo bem, então vamos lá. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, então ficou 1 quarto é igual menos 1 menos a ao quadrado. E aqui no denominador, o quadrado eliminou o radical. Então, ficou 6 que multiplica ao quadrado mais 4a mais 6. Muita atenção nesse quadrado que está aqui nesse numerador, ó. Menos 1 menos a ao quadrado. Isso é a mesma coisa que você escrever. Acompanha aqui comigo. Coloca esse negativo em evidência. Então, menos 1 que multiplica quem? 1 mais a. Fecha parêntese, tudo isso, o menos 1 e o 1 mais a, está elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que dá 1 positivo, que multiplica 1 menos a ao quadrado, que você vai abrir a potência, que é esse parêntese que aparece aqui. Então, gente, quando os dois termos do binômio ao quadrado forem iguais, o sinalzinho que vai ficar no final é o positivo. E você vai fazer quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Você só usa a opção quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quando os termos tiverem sinais opostos, forem de sinais diferentes. Então, sempre que for mais e mais e menos, menos, vai ficar todos os termos positivos, tá? Olha, deste passo para a linha de baixo, nós multiplicamos meios e extremos. Então, ficou 6 que multiplica 6 vezes esse parênteses que multiplica 1. Então, nós deixamos aqui indicado, ó. Menos 4 que multiplica a potência 1 mais a ao quadrado. Aí, abrimos a potência aqui e observamos, ó, que todos os dois membros são divisíveis por 2. Então, nós dividimos por 2 e aqui ficou 3. Então, acompanha aqui, ó, 3 vezes a ao quadrado, 3 vezes 4 e 3 vezes 6. E aqui nós temos 2, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2 e 2 vezes 1. Olha, todos os termos estão aqui. Agora nós vamos levar todos os termos para o primeiro membro, porque nós chegamos numa equação do segundo grau. A solução dessa equação pode ser obtida com o desenvolvimento da fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos ter o delta, que é o b ao quadrado, então vai ser 8 ao quadrado de 64, menos 4 vezes 1 vezes 16, vai ficar 64 menos 64, vai ficar delta igual a 0. Por isso que nós temos aqui apenas uma raiz, como vocês já estão observando, né? Então, continuando,
A solução será menos b, que vai ficar menos 8, mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes a, que é 1. Então, nós vamos ter menos 8 sobre 2, que vai ficar menos 4. Então, a igual a menos 4.